Você tem rinite, insônia, dor articular, dermatite? Esses e outros sintomas podem estar relacionados à hipersensibilidade alimentar. Existem dois tipos de alergia alimentar. Alergia alimentar imediata, mediada por IgE, que é quando você come um alimento, passa mal e nunca mais pode comer aquele alimento na vida. O exemplo mais clássico é a alergia a camarão. E existe a alergia alimentar tardia ou hipersensibilidade alimentar, que é mediada por IgG, que é quando você come um alimento várias vezes durante muito tempo da sua vida e de repente começa a manifestar sintomas clínicos relacionados àquele alimento. A hipersensibilidade alimentar tardia, ela acontece por conta de uma monotonia alimentar ou, por exemplo, um quadro de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio entre as bactérias do intestino, ou também um quadro que a gente chama de leaky gut, alteração da permeabilidade intestinal. A gente consome aquele alimento que tem um potencial alergênico mais alto, eu tenho essa alteração na minha função barreira, então esse alimento entra como se fosse uma substância inflamatória. E aí o corpo vai combater aquela substância inflamatória. A gente aumenta a inflamação e começa a manifestar sintomas clínicos como rinite, sinusite, insônia, dor nas articulações. Para a gente saber quais são os alimentos que são pró-inflamatórios para a gente, se a gente tem essa alergia alimentar tardia, tem duas formas. Ou a gente faz um teste, que é um exame de sangue, que avalia IgG, que é essa imunoglobulina G, para a gente saber exatamente que alimento está sendo inflamatório para a gente. E se você não tem condições de fazer o exame, a gente pode fazer um rastreamento metabólico, que é a avaliação de sinais e sintomas clínicos que você apresenta. Quando a gente pega aqui, por exemplo, o meu exame, esse teste avalia 200 alimentos. Então, os alimentos que estão em verde são os alimentos que eu não apresento IgG elevado. Então, eu preciso rotacionar o consumo desses alimentos no meu dia a dia. Quando esses alimentos estão em alaranjado, significa que eu apresento IgG elevado. E os vermelhos, por exemplo, aqui, castanha do Pará, eu apresento IgG altamente elevado. Qual é o protocolo? O protocolo é excluir esses alimentos alergênicos por 5 a 8 semanas e tratar a microbiota intestinal. Depois desse período, a gente reintroduz os alimentos mais ou menos a cada 4 dias e avalia se você apresenta algum sintoma clínico referente àquele consumo. Descomplica Nutri. E aí, descomplicou?